Qualquer abordagem, curso, trabalho técnico, ou seja lá o que for, com biogás nesse momento no Brasil, vai encontrar um cenário bastante diversificado e em constante modificação. É o que aconteceu nos últimos 2 anos, quando as agências reguladoras do Brasil, a agência ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANP, Agência Reguladora de Petróleo e Gás, e a própria Empresa de Planejamento Energético do Governo Federal, a EPE, construíram um novo cenário nesses últimos tempos. Baseado em fatos concretos, baseado na prototipagem de algumas unidades de demonstração, inclusive algumas aqui da Itaipu, e outras já espalhadas no Brasil, pelo menos 4 ou 5 boas referências acontecendo, e com isso as agências avançaram. A ANEEL, a partir da resolução 482, regulou a geração distribuída de energia com fontes renováveis, não convencionais, e o biogás se enquadra nela. A ANP regulou com a resolução 8 de 2015, a aplicação do biometano, a qualidade que tem que ter o biometano para ser efetivamente um combustível. E a EPE puxou no cenário 2023 e puxou na definição de geração descentralizada, no caso, geração de energia elétrica e combustível, trouxe para o cenário de 2023 todas as condições do biogás poder trafegar. A diferença fundamental que hoje nós temos é que o biogás não é mais uma fonte marginal, não é mais uma fonte secundária, desprezada, inconfiável, como há algum tempo atrás acontecia na nossa matriz energética. O biogás nem sequer era considerado nessa matriz, exatamente por não conseguir atingir um grau de qualidade e um grau de energia firme, ou seja, uma energia com disponibilidade não interrompida, como foi durante 40 anos o biogás do Brasil. E o erro fundamental, ou engano, ou equívoco fundamental de nós todos, na sociedade brasileira, foi tentar fazer do biogás um combustível direto. Muitas vezes, inclusive, é possível encontrar em textos nossos mesmo, o biogás é um produto. Na verdade, o biogás não é um produto, o biogás é um produto bruto. Ou seja, o biogás é um gás cru. E para se tornar um gás combustível, ele tem que passar necessariamente por um processo de refino. E esse refino para tirar as partes que compõem o biogás bruto. Desde as impurezas mais grosseiras, como poeira, água, até alguns gases traços, como o corrosivo, gás sulfídrico e também o gás carbônico. Sobrando aí o metano praticamente puro, que esse sim pode ser considerado um combustível e aplicado nos motores mais sofisticados, como são os motores automotivos. Então essa compreensão do biogás como um gás bruto começa a mudar fortemente a posição do biogás no Brasil. E isso a ANP 8, ela dá com clareza essa definição. Ela fala sobre o biogás como um gás bruto e fala sobre o biometano como um gás combustível, que pode ser usado tranquilamente em substituição ao gás natural, com substituição ao GLP, enfim, mudando, inclusive dando uma alternativa em termos de combustíveis gasosos. Não só substituindo os líquidos, como a gasolina, o diesel, que são altamente poluentes, mas também entre os gases, a oportunidade do biogás biometano, com essa definição de biogás cru, biometano refinado, pode ser realmente considerado na matriz. E é o que até as autoridades brasileiras perceberam e regulamentaram. E a partir daí, todo o desenvolvimento do curso de atualização em biogás vem dessas duas grandes definições, com essas possibilidades reais de obter nessa atualização algo importante a ser considerado nos projetos, nas abordagens, nas opções que possa um gestor, um tomador de decisão fazer. Vou falar agora de produção descentralizada de energia, segundo a definição da própria empresa de planejamento energético, na sua nota técnica número 13 de 2014. Ela abre um capítulo todo em cima dessa constatação.
que é a da possibilidade de produzir descentralizadamente, tanto para uso de energia elétrica, e aí ela chama isso de geração distribuída de energia, corretamente, quanto para produção descentralizada de biocombustíveis ou de biogás, ou de biometano. Então essas duas frentes, unidas no conceito da descentralizada, ou seja, fora do âmbito do sistema integrado nacional, que é composto por grandes blocos de energia, a geração distribuída ou descentralizada, ela vem exatamente buscar a oportunidade de novas fontes renováveis distribuídas num determinado território. Então essa questão, todo o planejamento energético desse conceito de geração descentralizada cai na parte da energia elétrica no nome de geração distribuída, que o que é? É poder fazer uma geração descentralizada com fontes não convencionais e a partir delas integrar essas fontes no desenvolvimento territorial local. Não faz sentido simplesmente você ter uma pequena central hidrelétrica ou você ter uma pequena usina de biogás e tentar fazer uma diferença na rede elétrica com a conexão à rede. Até é possível fazer isso, mas só com os excedentes da aplicação sistêmica da energia. Esse é o grande valor. A geração descentralizada não tem o mesmo sentido da geração convencional. Ela é exatamente concebida para poder entrar nos sistemas energéticos e não entrar propriamente em rede. Agora é importante ligar em rede o excedente quando houver, mas porque não seria lógico perder energia se houver um excedente. Agora o uso prioritário é em energia sistêmica, é no que as unidades operativas ou a própria vida, as casas, as indústrias, etc., o que elas precisam de energia poder encontrar no próprio território. E aí monta então um conceito mais fechado ainda do que significa a geração descentralizada, ou seja, existe para dar sentido a sistemas específicos e sistemicamente colocada. Aí a energia pode ser remunerada por um preço muito maior, não há necessidade de subsídio, não há necessidade de estímulo nenhum para que essa energia seja utilizada, porque ela entra sistemicamente. Por exemplo, a energia elétrica entra para gerar energia no próprio território para um consumidor, autoconsumidor de energia, uma indústria, um frigorífico, algo desse tipo, e ao mesmo tempo entra a produção descentralizada de combustível para suprir sistemas econômicos locais. Por quê? Porque o sistema convencional traz combustível de 1.000, 2.000 quilômetros de distância e aí você tem toda uma logística aplicada em transporte, distribuição, etc. Com a energia sistêmica, não. Você opera descentralizadamente e aplica descentralizadamente. Esse é o sentido da geração descentralizada, geração distribuída de energia e produção descentralizada de combustível. A Itaipu Binacional, ela optou pelo biogás por sobrevivência. Por quê? Porque a carga orgânica de resíduos que estão aí na bacia de influência do reservatório Itaipu vem causando uma mudança profunda de qualidade das águas do reservatório Itaipu. E é preciso retirar essa carga orgânica. Para fazer isso, tem dois caminhos. A lei, que muitas vezes não vai ser aplicada, porque é o ganha-pão dos produtores, dos agricultores, e ninguém vai tirar um produtor do sistema simplesmente por preocupação ambiental. Mas é também econômica, e aí que a energia entra como um fator gerador de uma nova renda, uma nova entrada de recursos no sistema econômico das pessoas. Então com essa nova renda faz-se a amortização de um sistema que é a digestão anaeróbica em biodigestores, e com isso, com a renda retirada da energia e do biofertilizante, você consegue pagar, qualquer produtor consegue pagar a sua própria inserção. Então, para Itaipu, o mais importante é que essa dimensão da energia gere condições, gere renda para que essa matéria orgânica toda que está chegando ao reservatório seja
melhor utilizada para gerar biogás e para gerar biofertilizante. Agora, Itaipu, além desse aspecto institucional, vamos dizer assim, de promover o biogás por conta da redução de carga orgânica do reservatório, ela também entrou no processo biogás. E aqui dentro de Itaipu está sendo construída uma unidade de demonstração, ou seja, uma prototipagem de materiais aplicados nos biodigestores completamente novos e também sistemas de fornecimento de gás, de biogás, biometano, para as 29 cozinhas industriais de Itaipu e mais os automóveis. Parte da frota de Itaipu já vem sendo convertida em biogás. Tem 2 automóveis de fábrica, a GNV e o uso do biometano direto, e também mais 4 automóveis já convertidos, automóveis mais antigos, mas que já foram convertidos nessa opção da gasolina ou do etanol com o biometano. Nós aprendemos aí com muita discussão com grandes usuários potenciais de biogás, que é preciso dar a um combustível 2 características muito importantes. Primeiro, a qualidade. Segundo, credibilidade como fonte. A qualidade você só testa quando você tem instrumentos laboratoriais para isso. E nós estamos aqui já desde algum tempo, dentro do CI Biogás, montando a parte operacional do laboratório de biogás. E esse laboratório ele é capaz de analisar qualquer tipo de biomassa e predizer qual o biogás, qual a composição do biogás que sairia dessa biomassa. E a ideia é pegar esse laboratório que está aqui e multiplicar por vários lugares no Brasil para evitar, inclusive, a necessidade, o tempo que demora para mandar amostras, essa coisa toda. Nós não pretendemos centralizar o laboratório, mas disseminar a ideia do laboratório. Assim como a Petrobras faz no CTGás, no Rio Grande do Norte. Ela tem um laboratório no CTGás capaz de estudar o gás natural. Mas para a Petrobras está bem, ela pode pegar em qualquer lugar do Brasil, manda a amostra para o CTGás e o CTGás dá conta, e muito bem, de fazer as suas análises. Já o biogás e o biometano é um pouquinho diferente, eles vêm de biomassa, ou seja, não é possível a gente concentrar a biomassa aqui no CI Biogás e sem correr o risco, sem de tornar vulnerável esse processo pelo acúmulo de matéria orgânica que vem de tudo quanto é canto e toda a bicharada que vem junto, né? São vários micro-organismos que podem vir com a biomassa. Então a gente tem a ideia de descentralizar esse laboratório, mas com certeza o Brasil nos próximos 2 anos terá uma rede laboratorial para testar a qualidade do biometano compatível com a expansão do biometano em nosso território. O que é uma unidade de demonstração? A unidade de demonstração é um dispositivo ou um instrumento de extensão, muito usado na extensão rural, muito usado na extensão industrial, onde você tem pequenas unidades em pequenas escalas, mas escalas reais, onde se faz a prototipagem no modelo de negócio de algum interessado. Portanto, você vê alguém com pequeno, médio ou grande querendo ver algum tipo, como é que mexe com biogás, como é que produz o biogás num biodigestor, como é que filtra esse biogás numa biorefinaria, como é que comprime o biometano e assim por diante. Você tem todo um processo que pode ser utilizado nessa prototipagem, inclusive fazendo projeções reais de viabilidade econômica. Isso é uma estratégia que a Itaipu usou desde o início. Montar unidades de demonstração a partir de parceiros, fazendo uma rede já em várias escalas e com isso você ter toda a gama de possibilidades abertas. E agora nós partimos para um segundo estágio, que é estimular nas cooperativas que estão mais próximas primeiro, que elas têm unidade de demonstração própria. Ou seja, que na sua política de biogás, de desenvolvimento do biogás, possa efetivamente haver essa opção pela unidade de demonstração, cujo resultado sempre é um resultado extremamente positivo, principalmente numa cultura como a nossa, cuja transmissão do conhecimento é muito mais oral do que propriamente escrito. Então é possível ter essas unidades com resultados muito importantes para o desenvolvimento da política. E foi isso que Itaipu está fazendo desde 2006, formando unidade de demonstração,
algumas até já se tornaram obsoletas totalmente, foram abandonadas, e as outras estão aí para demonstrar a validade dos processos que nós temos procurado incentivar. O biogás, ele é uma das mais versáteis fontes energéticas que a humanidade dispõe. Ele pode ser armazenado, contido em recipientes, que são os gasômetros, e a partir daí despachados metodologicamente para a produção de energia. Coisa que não acontece, por exemplo, com a energia solar, energia eólica, cuja produção de energia sempre se dá em função de fenômenos como o sol, à noite não tem sol, ou como o vento, que pode ter dias e dias sem vento. O biogás não, o biogás é todos os dias, todas as horas, então está se produzindo biogás. Isso gera então uma possibilidade bastante versátil também. O biogás pode ser aplicado em energia elétrica, energia térmica e energia automotiva. E de preferência nas três, como diz a própria EPE, na sua nota técnica 13 desse ano 2014. Então a possibilidade de você fazer todas as aplicações juntas, ou seja, gerar energia elétrica, consumir sistemicamente, gerar energia combustível, consumir nas frotas, e gerar energia térmica e consumir nos equipamentos que precisam queimar, por exemplo, lenha, queimar outros gases para poder funcionar, como são as caldeiras. O futuro do biogás é determinado pelo interesse que se faz em torno dele em cadeias de suprimentos. Na Europa, por exemplo, na Alemanha, a cadeia de suprimento do biogás é absolutamente enorme. Desde planejadores até construtores, passando por montadoras de veículos, motores, turbinas, enfim, uma série de aplicações que fazem com que se movimentem fornecedores de alguma coisa. Então essa se chama economia do biogás. O biogás gera uma economia em torno dele, como fonte de energia. E bem usada, gera firmemente isso, ou seja, pereniza essas cadeias de suprimentos. Isso determina o futuro do biogás. O biogás sai de uma fonte não crível, com pouca credibilidade, e se posiciona como uma fonte de grande credibilidade, intrinsecamente ligada com a vida. Nós somos biogás, afinal somos seres orgânicos. Tudo que é orgânico na Terra, no planeta, cai no chão e é imediatamente atacado por vários tipos de organismos, micro-organismos, meso-organismos, e ali se produz a reciclagem da matéria orgânica, desde que o mundo é mundo. Então essa perspectiva de sair da biomassa um gás é altamente promissora para o mundo de recursos finitos, recursos energéticos finitos. Nós estamos tendo impactos da falta de água, temos impactos da falta de vento, e na verdade vão sobrar dois recursos permanentes aí que não podem acabar, que é a vida no planeta e o Sol. São as duas energias, fontes energéticas que vão sobreviver aí no futuro, e com certeza o biogás está no meio delas. A outra é a energia solar mesmo, que a humanidade começa a saber usar. O uso do biogás em mobilidade, ou seja, nos veículos, foi o maior desafio que nós encontramos em todo o processo de desenvolvimento do biogás, porque os estágios tecnológicos para chegar no biometano estavam muito fechados, muito indisponíveis nessa história recente do Brasil. E aí, a hora que nós conseguimos rodar um ônibus Euro 6 da Scania com biometano produzido a 100 km aqui de Itaipu, trouxemos para esse posto que está aqui atrás, um posto de biometano especificamente, e aqui nós alimentamos o ônibus com esses equipamentos que estão aí. Essa foi o grande ápice do desenvolvimento do biogás, a última fronteira tecnológica a ser desbravada para o biogás se consolidar. E aí entrou então toda essa sequência de operações que foram feitas para obtenção, produção do biogás, obtenção do biometano na biorefinaria, o transporte em containers, em cilindros, e a partir daí então o uso por esse veículo. O veículo da Scania tem uma particularidade, é a maior tecnologia usada hoje no mundo, na Europa principalmente, que tem uma evolução de mobilidade urbana programada.
É o Euro 6, já teve o Euro 1, 2, 3, 4, 5 e agora o Euro 6 que está no máximo de tecnologia. E esse equipamento que foi trazido para cá, ele é um equipamento 100% a biogás, não entra outro combustível nele, a gás inclusive. Ele vem para atender o transporte a GNV. Nós conseguimos interceptar a Scania e mobilizá-la para trazer o Euro 6 para cá, para ser alimentado com biometano, exatamente para provar que o biometano é exatamente igual ao GNV, sob o ponto de vista de poder calorífico e combustível. Isso foi feito, o ônibus rodou 3.000 quilômetros sem nenhum problema. E ele tem uma particularidade de ter uma sonda lambda no circuito do combustível que interrompe o combustível se o combustível não tiver qualidade. E nenhuma vez, esses 3.000 quilômetros, a sonda da Scania interrompeu o abastecimento do motor. Significa dizer que o ônibus é Euro 6 e o biometano nosso também é Euro 6. Servindo para esse Euro 6, ele é um Euro 6. Então não temos nada, não devemos nada, absolutamente nada, para a Alemanha, para a Holanda, para a Suécia, que faz isso há muitos anos. É o mesmo biometano que está lá, é o mesmo biometano que nós produzimos aqui. Essa foi vamos dizer assim, o resultado final, muito claro, muito absoluto, de que nós podemos ir na rota da mobilidade com investimentos, os montadores de veículos, os montadores de motores, as empresas de ônibus, as empresas de caminhão, os tratores rurais que são utilizados aí a diesel, não precisam estar nesse nível de dependência. Pode obter o biometano das suas próprias atividades e utilizá-lo sistemicamente na sua mobilidade.